Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de ter aqui no estúdio do Canal 20 o Dr. Paulo Ricardo Caldeira Dias, que é advogado militante e professor. O professor Paulo Ricardo leciona exatamente Direito Eleitoral nas Faculdades Santo Agostinho. E nós vamos falar um pouco aqui sobre Direito Eleitoral numa fase bastante interessante. Eu pergunto ao Dr. Paulo Ricardo a função da justiça eleitoral no que o telespectador tem de mais interesse, professor. Doutor, a justiça eleitoral, ela tem, na verdade, uma dupla função, tendo em vista que ela vai organizar, né, toda a eleição, desde o alistamento do eleitor até a apuração, divulgação dos resultados e diplomação dos eleitos, né? Além de exercer a função jurisdicional, né? Resolvendo as lides que se apresentam durante o processo eleitoral. Isso é bom ser ressaltado, porque muitas vezes a gente tem a impressão que a justiça eleitoral, em virtude de ter eleições de 2 em 2 anos, né, ficaria ociosa nesse intervalo. E, na verdade, não, porque só esses atos de preparação das eleições já demandam, por parte, né, de toda a estrutura da justiça eleitoral, uma série de procedimentos, né, de cuidados que tem que ter para a lisura e a regularidade de todo o processo eleitoral. Professor Paulo, nós sabemos que o juiz da vara comum, da justiça comum, numa cidade como em Montes Claros e em outras, ele cuida também da questão eleitoral. E há cidades que só têm um juiz. E o caso de Montes Claros, que tem diversas varas, diversos juízes da área civil e da área criminal e dos juizados especiais. Como que é a composição da justiça eleitoral, desde o juiz eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral? A estrutura, né, os órgãos da justiça eleitoral são o Tribunal Superior Eleitoral, que concede, né, no Distrito Federal, em Brasília, os tribunais regionais eleitorais, que, né, ficam sediados nas capitais de cada estado, os juízes eleitorais, né, e também as juntas eleitorais. No caso dos juízes eleitorais, especificamente, o critério usado nas comarcas que tem mais de uma vara é a antiguidade, né? Vara única, as comarcas que têm vara única, e por ser o único juiz, ele que vai desempenhar essa função, né, de juiz eleitoral, cumulativamente com a sua função já de juiz, seja da vara civil, vara de sucessões, o que for, né? Tanto que ele vai cumular essa atribuição, né, e não se afastando das suas funções na vara que é titular. Nessa composição também nós temos duas figuras de extrema importância. Uma é a questão do promotor, que também há um promotor eleitoral. Sim. E também merece um destaque, se for possível você também nos falar, sobre a escolha dos membros da junta eleitoral. Na junta eleitoral, ela é composta, né, por o juiz, que vai ser o presidente da junta, e por 2 ou 4 cidadãos, né, que a lei não exige sequer uma formação jurídica, né, tão somente que tenha uma conduta ilibada, né? E, na verdade, a junta tem um papel, né, de solucionar algumas pendências ou algumas demandas que se apresentam no processo eleitoral, sendo que, né, conforme nós já mencionamos, a exigência é que o juiz eleitoral seja o presidente da mesma. Professor Paulo, e essa questão que hoje está bastante como um assunto de destaque, uma questão sobre candidaturas que às vezes são impugnadas. Quais os pontos mais relevantes que você gostaria de destacar para o nosso telespectador? Hoje é buscado uma moralização,
né, do processo eleitoral, uma moralização na administração pública, até em virtude, né, de princípios como a própria Constituição já estabelece que deve nortear a administração, e acaba criando mecanismos de tentar retirar os maus gestores, as pessoas que têm uma conduta que podem trazer uma lesividade ao interesse da coletividade. Um exemplo disso é, por exemplo, a Lei Complementar 135 de 2010, que alterou a Lei Complementar 64 de 90, que é a Lei das Inelegibilidades, né? E essa Lei Complementar 135 é a chamada Lei da Ficha Limpa, uma vez que está trazendo uma nova situação de inelegibilidade, mesmo sem o trânsito em julgado das decisões, né? E além disso, recentemente mesmo o Tribunal Superior Eleitoral confirmou uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral impedindo o ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, de participar do processo eleitoral, uma vez que renunciou para fugir de um processo de cassação, né? Então, são situações que a cada dia, né, o nosso judiciário, a sociedade participando, tanto que essa lei Ficha Limpa, ela é uma lei de iniciativa popular, né? Foi necessário recolher assinaturas, né, de pelo menos 1% do eleitorado brasileiro para que desse entrada, né, com esse projeto de lei, e assim resultou na lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135 de 2010. Professor, eu gostaria de frisar 2 pontos sobre esse assunto que você disse. O primeiro, eu gostaria de lhe perguntar sobre essa questão de renúncia a mandatos. Até pouco tempo, as pessoas, os políticos, quando acuados, quando em dificuldades com algum processo contra eles renunciavam e estavam aptos a se candidatar nas então próximas eleições, de poucos dias depois, diríamos assim. Foram os exemplos de Jader Barbalho, de Antônio Carlos Magalhães, de Severino Cavalcante e outros. Hoje, o tribunal já tem uma outra visão. Eu sei que você até já falou sobre esse assunto, mas eu gostaria que você frisasse a diferença entre um político ser cassado e ficar inelegível e o que renuncia, que teoricamente ele teria direito a ser candidato por não ter sido condenado previamente. Sim. A questão da cassação, o entendimento é que há aí uma espécie de fraude, um abuso de direito, que faz com que esse candidato, né, ou esse homem público, ele busque, né, usar de uma artimanha para fugir de um processo de cassação. E, na verdade, pelas próprias situações, né, que envolvem aí a busca da defesa do interesse da coletividade, você não pode coadunar com práticas lesivas como essas. Nessa situação, por exemplo, específica do Joaquim Roriz, né, foi entendido que já tinha sido feita a representação. Ele renunciou para fugir desse processo de cassação. Consequentemente, essa conduta dele é uma conduta que configura um abuso de direito, né? Ele está tentando fraudar o procedimento, né, que deve ser instaurado para aferir a verdade dos fatos e aplicar a ele a penalidade que é cabível. E isso é algo que é extremamente louvável, é uma moralização, né, da gestão pública no Brasil. Nós temos aí os nossos representantes, na verdade, a Constituição, né, fala que o poder é do povo, que vai exercer diretamente nos casos estabelecidos na Constituição ou através dos seus representantes. E esses representantes, eles têm que ter uma conduta que realmente vai estar de acordo com aquela proposta, aquelas propostas mesmo, né, que eles apresentam para o eleitorado. E, na verdade, se você compactuar com essas situações que trazem uma certa afronta ao interesse da coletividade, isso traz, né, uma impunidade. Então, para não deixar essa situação se perdurar, é que o Tribunal Superior Eleitoral, ele ratificou, na verdade, desculpem, o
pronunciamento ou a decisão que tinha sido proferida anteriormente pelo Tribunal Regional Eleitoral, né, do Distrito Federal. Professor, o outro ponto era o seguinte, você falou da lei complementar que é conhecida nacionalmente como Lei da Ficha Limpa. Sim. Esta lei complementar é de iniciativa popular. Eu vou dizer, se você discordar de mim, você fica à vontade para nos falar. Existem no Brasil 3 leis de iniciativa popular. Uma sobre os crimes hediondos e uma sobre eleições, a Lei 9.840, se não me engano, e agora uma outra lei eleitoral também. Então, nós temos de 3 únicas leis que o próprio povo teve a iniciativa de redigir e mandar para o Congresso, 2 delas tratando sobre eleições. Por que você acha que o povo que tem que cuidar de leis de eleições, sendo que essa função deveria ser dos deputados e senadores? E quais outros pontos dessa lei da ficha limpa que você gostaria de destacar? Na verdade, a busca, né, o legislativo é que tem a função legiferante, né? Como uma definição do próprio texto constitucional. Mas a sociedade também ela não pode se omitir diante de determinados fatos. E a sociedade ela está cada vez mais cobrando, né, dos nossos governantes determinados atos. E tendo uma postura de, né, como se diz, de uma maior cidadania, de exercício de cidadania. E em virtude dessa insatisfação de determinadas condutas praticadas pelos nossos representantes, que até, né, como se diz, foram omissos, na verdade, em não ter estabelecido uma lei nesse sentido, é que a população se organizou, né, fez uma busca para que todos, né, ou grande parte, ou o número mínimo assinasse esse projeto de lei e encaminhasse para a Casa Legislativa. É importante, sim, né, nós não podemos deixar que somente os nossos representantes conduzam a nossa, né, sociedade. A população ela tem que estar ciente, tem que estar organizada e tem que correr atrás realmente, né, desses objetivos, dessas situações, como aconteceu claramente aí com a questão do ficha limpa. Professor Paulo Ricardo, em rápidas palavras, eu gostaria que você falasse para nós quais os pontos que falam sobre propaganda eleitoral, o que é proibido, o que é permitido, aí para que o nosso telespectador tomasse esse conhecimento. A propaganda eleitoral ela é algo que tem que ser, né, realizada, porque é através da propaganda que o eleitor tem conhecimento das propostas, né, das ideias, da ideologia dos partidos políticos, dos candidatos, e com isso ele vai convencer, né, o candidato vai convencer o seu eleitor. Só que a propaganda ela não pode também ser realizada de forma que extrapole os limites legais, né? Nós temos, por exemplo, antes a possibilidade de haver os showmícios, né, que eram contratados artistas, né, de renome nacional, shows caros, evidentemente, que atraíam uma grande, né, parte da população para esses eventos. Hoje não, isso é proibido. O outdoor também não, né, mas a distribuição de panfletos é permitida, né, os carros com alto-falantes, né, sendo divulgando aí. Só que tem que respeitar, por exemplo, órgãos públicos, né, prédios públicos, tem que ter a distância mínima que a lei determina. Muitas vezes não é cumprido, né, tem que ter uma maior fiscalização quanto a isso. Em espaços públicos, por exemplo, você não pode utilizar, né, com placas móveis, etc., desde que não impeça o trânsito, né, dos pedestres, e isso muitas vezes não está acontecendo. Nós temos aí alguns pontos que há um acúmulo, né, de pessoas que estão trabalhando para candidatos que realmente estão trazendo uma desordem, né, no local. É salutar, tem que ser respeitada, tem que ser realizada, desde que você não afronte, portanto, o que a legislação determina. Bom, orientando o direito, teve o privilégio de conversar com o Dr.
Paulo Ricardo Caldeira Dias, professor de Direito Eleitoral, que nos falou sobre direito eleitoral. Nós agradecemos ao Dr. Paulo e pedimos ao nosso telespectador que nos espere amanhã, porque, em querendo Deus, apresentaremos um novo programa. Obrigado.